Hoje vamos falar sobre um conjunto de resoluções que mudou o curso da história protestante e continua relevante após 300 anos. Back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all. Você está falando das resoluções de Jonathan Edwards, não é? Aquele teólogo americano do século XVIII que escreveu 70 resoluções antes dos 20 anos. Exatamente. E não estamos falando de qualquer lista de desejos. Edwards criou um manifesto espiritual que influenciou gerações. Hoje, vamos nos concentrar na 13ª resolução, que trata de caridade e liberalidade. Essa é realmente fascinante. Você pode nos dar uma ideia do contexto histórico em que Edwards escreveu essas resoluções? Claro, Edwards escreveu essas resoluções quando tinha apenas 19 anos. Era um período de grande efervescência religiosa na América colonial, conhecido como o Primeiro Grande Despertar. Imagine um jovem pastor em formação, cercado por debates teológicos intensos e uma sociedade em rápida transformação. Uau, é incrível pensar que alguém tão jovem pudesse produzir algo tão profundo. E como era a 13ª resolução mesmo? Edwards escreveu: "Resolvi nunca cessar de buscar meios apropriados para a prática da caridade e liberalidade." É uma declaração poderosa, não é? Ele não está apenas se comprometendo a ser caridoso, mas a constantemente buscar novas formas de exercer essa caridade. Isso me faz pensar. Como essa ideia de nunca cessar de buscar se relaciona com o conceito de disciplina espiritual que vemos em outros teólogos? Ótima pergunta. Bem, se olharmos para o que Richard Foster escreveu séculos depois sobre disciplinas espirituais, podemos ver que Edwards já estava praticando algo muito similar. Ele entendia que a vida espiritual não é estática, mas um processo contínuo de crescimento e busca. E quanto à parte sobre meios apropriados? Parece que Edwards estava preocupado não apenas com o ato da caridade, mas com a forma como ela era praticada. Exatamente. Edwards estava vivendo em uma época de grandes desafios sociais e econômicos na Nova Inglaterra. A prática da caridade não era apenas uma virtude pessoal, mas uma necessidade social crucial. Ao falar de meios apropriados, ele estava reconhecendo que a caridade precisa ser feita de maneira sábia e eficaz. Isso me lembra o que Dietrich Bonhoeffer escreveu sobre o preço da graça. Edwards parece estar articulando algo similar, não é? Sim, você está certo. Bonhoeffer falava sobre como nossa resposta à graça de Deus deve ser intencional e bem pensada. Edwards, um século antes, já estava articulando a ideia de que nossa fé deve se manifestar em ações concretas e bem planejadas, né? E quanto à palavra liberalidade? No contexto teológico, isso tem um significado específico, certo? Boa observação. No contexto teológico, liberalidade não tem nada a ver com posicionamento político. É mais próximo do conceito grego de megalopsyche, uma grandeza de alma que se manifesta em atos de generosidade extraordinária. Edwards estava combinando esse conceito clássico com a teologia reformada. Fascinante. E como isso se relaciona com o que outros teólogos reformados ensinavam sobre mordomia cristã? Bem, John Calvin, por exemplo, enfatizava que todos os nossos recursos são dádivas de Deus que devemos administrar sabiamente. Edwards parece estar expandindo essa ideia, sugerindo que devemos constantemente procurar novas formas de ser generosos. É como se ele estivesse dizendo: não basta ser um bom administrador, você precisa ser um administrador criativo e proativo. E Edwards viveu o que pregava, certo? Ouvi dizer que ele era conhecido por sua generosidade pessoal. Sim, absolutamente. Os biógrafos de Edwards relatam inúmeros casos de sua generosidade, mesmo quando seus próprios recursos eram limitados. Um exemplo interessante é como ele frequentemente abria sua casa para estudantes e outros pastores, oferecendo não apenas abrigo, mas também mentoria e orientação espiritual. Isso é realmente inspirador. Mas como podemos aplicar essa resolução de Edwards em nosso contexto atual? O mundo mudou muito desde o século XVIII. Ótima pergunta.
Bem, primeiro, precisamos entender que a caridade, no sentido bíblico, vai muito além de doar dinheiro. É um compromisso holístico com o bem-estar do próximo. Poderíamos começar fazendo nossa própria lista de resoluções, focando em áreas específicas onde podemos praticar a caridade e a liberalidade. E como poderíamos manter esse compromisso ao longo do tempo? Assim como Edwards fazia com sua leitura semanal das resoluções. Boa ideia! Poderíamos estabelecer lembretes regulares e momentos de reflexão sobre nossas práticas de generosidade. Talvez usar a tecnologia a nosso favor, um aplicativo de meditação diária focado em caridade, por exemplo. Ou nos juntar a comunidades que nos incentivem nesse caminho, assim como Edwards tinha sua congregação. E quanto à ideia de meios apropriados? Como podemos adaptar isso para nosso contexto? Bem, hoje temos acesso a muito mais informação sobre as necessidades globais e locais. Poderíamos usar essa informação para direcionar nossa caridade de forma mais eficaz? Por exemplo, existem organizações que avaliam o impacto de diferentes iniciativas de caridade. Usar esses recursos seria uma forma moderna de buscar meios apropriados. Isso faz muito sentido. E quanto à liberalidade? Como podemos praticar essa grandeza de alma em um mundo tão materialista? Essa é uma pergunta desafiadora. A liberalidade hoje poderia se manifestar de várias formas. Pode ser através de doações financeiras generosas, sim, mas também através do uso do nosso tempo e habilidades. Imagine um advogado oferecendo serviços pro bono, ou um professor dando aulas gratuitas em uma comunidade carente. É sobre ir além do que é esperado ou conveniente. Entendo. Então, no final, a mensagem de Edwards continua extremamente relevante, mesmo após 3 séculos. Absolutamente. A essência da 13ª resolução de Edwards, esse compromisso contínuo com a caridade e a liberalidade, é atemporal. É um chamado para vivermos uma vida de generosidade intencional e criativa, sempre buscando novas formas de impactar positivamente o mundo ao nosso redor. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio do Gen FM. Que reflexão poderosa sobre as resoluções de Jonathan Edwards. Sim, e que possamos todos ser inspirados por seu exemplo. Lembre-se, grandes resoluções podem começar hoje mesmo. Um pequeno ato de bondade por vez. Até o próximo.